Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Profísio da Artmed, onde nesse canal nós vamos poder discutir temas abordados nos capítulos dos livros que vocês recebem. Meu nome é Luiz Alberto Forgerini Júnior, eu sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva adulto pela Sobrafir e realizei meu doutorado trabalhando com ventilação mecânica e transplante no Departamento de Ciências Pneumológicas da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E desenvolvi o meu pós-doutorado no Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, onde trabalhei com uma temática similar à qual nós vamos conversar agora, que são modalidades avançadas. Esse capítulo, qual foi publicado por mim no programa Profísio, ele é intitulado Ventilação Assistida Proporcional e Ventilação Assistida Ajustada Neuralmente. As diferenças, os benefícios e as evidências. É importante nós comentarmos o porquê falar dessas modalidades avançadas. Bom, basicamente, quando nós falamos de modalidades onde eu tenho a participação do paciente durante o processo de ventilação mecânica, a variável que mais possivelmente vocês conhecem, ou melhor, a modalidade a qual clinicamente vocês mais utilizam é a ventilação mecânica com pressão de suporte, a qual nós chamamos de PSV. Nessa modalidade, nós temos a interação do paciente com o ventilador. E isso, muito possivelmente, faça com que esse paciente necessite menos de sedação e também tenha menos disfunção diafragmática associada à ventilação mecânica. Isso ficou evidente no trabalho publicado no ano de 2008, no New England Journal of Medicine, pelo grupo do Levine, aonde eles demonstraram, comparando pacientes com morte cerebral e ventilados por período de até 68 horas, com pacientes que eram submetidos à cirurgia torácica e biopsiaram o diafragma dessas duas populações e demonstraram que a ventilação mecânica poderia sim resultar na perda de fibras diafragmáticas. Ou seja, basicamente, esse estudo é um marco na literatura onde então se comprova em estudo clínico ou a nível clínico a existência da disfunção diafragmática induzida pela ventilação mecânica. E essa indução acontece por modos predominantemente controlados. Por isso, a importância de nós discutirmos sobre modos os quais os pacientes podem, basicamente, interagir. Tanto a ventilação assistida proporcional, que aqui a gente vai chamar de PAV, que é a sigla mais comum para ela, quanto a ventilação assistida com ajuste neuronal, onde nós vamos chamar aqui durante a aula de NAVA, que também é a sigla mais conhecida por ela, são modos ventilatórios, então, que trabalham na assistência proporcional ao esforço do paciente durante o processo de ventilação mecânica. Mas vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco como que vai funcionar o esquema da aula aí. Bom, então como esquema conceitual, a ideia é a gente seguir um pouco a característica do que vocês viram no capítulo e de que maneira a gente pode, então, discutir isso e trazer algumas questões relacionadas à melhor abordagem dessas duas modalidades. Então nós vamos discutir inicialmente sobre ventilação assistida proporcional e posteriormente vamos discutir e comparar um pouco a diferença dessa modalidade ventilatória para uma mesma modalidade ventilatória, só que agora titulada ventilação assistida proporcional plus. Qual é a diferença em uma ou outra? Vamos abordar ainda a ventilação assistida ajustada neuralmente e compreender um pouco mais de que maneira os autores que literalmente inventaram essa modalidade ventilatória pensaram para aprimorar a assistência proporcional do paciente em relação à ventilação mecânica. Nós vamos ainda avaliar e comparar as diferenças entre a ventilação assistida proporcional e a ventilação assistida neuralmente. Então, qual é a diferença entre o PAV, seja ele o PAV Plus ou o PAV convencional, e o NAVA, e quais são os benefícios que a diferença de um ou outro pode propiciar para a ventilação do paciente. Vamos ainda comentar sobre a evidência científica, e aqui vale uma abordagem, caso você não saiba, mas uma das ideias do Profísio é que nós, autores, quando somos convidados a escrever esses capítulos, que nós possamos expor dentre a nossa discussão para o capítulo uma evidência extremamente atualizada. Então a gente vai comentar sobre os últimos trabalhos que saíram, principalmente revisões sistemáticas e revisões sistemáticas com meta-análise, demonstrando quais são os principais desfechos clínicos durante a utilização de ambas as modalidades. E por fim, vamos concluir então toda essa discussão sobre benefícios, utilização e evidência de uma modalidade e outra. Dando sequência no nosso próximo slide, nós vamos conversar um pouco então sobre a questão da ventilação assistida proporcional. Essa modalidade ventilatória, ela foi desenvolvida no ano de 1992
por Iones e colaboradores, né? E ele é um modo ventilatório no qual o ventilador gera uma pressão em proporção, basicamente, ao trabalho ventilatório do paciente. Aqui vale uma observação para a gente discutir e talvez começar a interagir um pouco melhor com o que nós basicamente realizamos na prática clínica. A grande maioria de vocês, quando trabalha com uma ventilação assistida, como eu comentei anteriormente, trabalha com o método de PSV, pressão de suporte, né? Que basicamente nós setamos uma pressão fixa. Então essa pressão vai, independente do esforço que o paciente realizar, ocorrer ciclo a ciclo da mesma maneira, né? E isso vai gerar então diferentes volumes correntes ao longo de cada ciclo. Tanto o PAV quanto o NAV, eles trabalham em proporção ao esforço do paciente. Então, basicamente, quando nós falamos do modo de pressão assistida proporcional, o PAV, nós vamos realizar, então, e através de um mecanismo qual eu já vou explicar para vocês, um ajuste dizendo para o ventilador qual percentual de assistência em proporção ao esforço do indivíduo ele vai mandar de pressão. Ou melhor, através de um cálculo ciclo a ciclo da resistência e complacência do sistema respiratório, ele vai utilizar esse percentual de pressão de acordo com o esforço. Ou seja, eu setei, por exemplo, eu posso setar de 0 a 100% do esforço. E eu ajustei que eu vou assistir com 60%. Então, 60% do esforço é assistido pelo ventilador e o restante é realizado pela demanda do paciente. Então, nós começamos a entender um pouco mais quais são as principais diferenças entre o modo PSV, que é muito utilizado na prática clínica, e o PAV, né? Um tem pressão constante e outro tem pressão em proporção ao esforço espontâneo respiratório desse paciente. A grande pergunta que vocês podem estar realizando agora, ou talvez pensando, Luiz, como o ventilador pode conseguir calcular esse esforço do paciente? Bom, agora que está pronto parece simples, mas os autores da criação dessa modalidade ventilatória, eles, para calcular essa pressão ventilatória total, eles acabaram utilizando uma seguinte fórmula, ou seja, a pressão ventilatória total que o ventilador irá mandar, ela basicamente acontece através da soma do volume corrente versus complacência pelo fluxo versus resistência. E essa verificação ela acontece atualmente ciclo a ciclo. Ele vai realizando esse cálculo para assistir com pressão em proporção ao esforço do paciente. Na sequência agora para o próximo slide, nós vamos entender um pouco o que talvez alguns de vocês já tenham visto, dependendo dos equipamentos que vocês utilizam de ventilação mecânica na UTI a qual vocês estão inseridos, algum equipamento com uma modalidade denominada PAV Plus ou PAV+, são as mais comumente vistas na prática clínica. A diferença entre essas modalidades? Sim, na verdade o PAV criado pelo grupo do Iones, ele basicamente não foi aprovado para sua utilização clínica. Isso por quê? Isso porque essa verificação da mecânica respiratória não acontecia da maneira com a qual eu acabei de comentar por vocês, medição por ciclo a ciclo, ela ainda tinha algum tipo de possibilidade de fornecimento de volume e fluxo. E acabou então que foi desenvolvido o PAV Plus, que nada mais é do que o aperfeiçoamento do PAV, a modalidade a qual nós falamos anteriormente. Então, o PAV Plus, basicamente, ele passou a realizar a mensuração da mecânica respiratória de maneira automática e cíclica, e basicamente ele extinguiu a ajuda de fluxo e volume que eram apresentadas anteriormente no modo PAV. Por isso, ou melhor, com isso, ele passou a apresentar 3 principais características fisiológicas, né, que consideram esse modo muito interessante para utilizar como modo assistido proporcionalmente ao esforço do paciente. O primeiro deles é que o controle ventilatório é realizado pelo centro respiratório do paciente, ou seja, a demanda é imposta pelo esforço respiratório o qual o paciente realiza. Segundo ponto, auxilia o necessário para o paciente manter a sua ventilação. Com isso, nós poderíamos dizer então que o PAV ele exerce um nível ótimo de suporte ventilatório, porque se eu consigo assistir a proporção do esforço do paciente, onde eu tenho, de um lado, o ventilador
realizando um suporte ventilatório e do outro eu tenho o paciente realizando a sua demanda ventilatória, baseada, como eu comentei anteriormente, por conta do controle do centro respiratório, eu começo aí a ter, muito possivelmente, uma melhor interação paciente-ventilador. Retornando àquela nossa outra introdução, nós já sabemos hoje, isso está claro na literatura, que o quanto antes eu posso ter um paciente ventilando em comum acordo, digamos assim, com a modalidade mais espontânea a qual nós escolhemos, eu tenho um paciente, basicamente, que vai ter uma menor disfunção diafragmática, menor perda de área muscular diafragmática, consequentemente ele fica menos tempo sedado. Bom, eu sou fisioterapeuta e o que isso importa para mim? Isso importa porque se eu tenho um paciente menos sedado e que antes começa a entrar e interagir, né, com o ventilador mecânico, eu muito possivelmente consigo reduzir tempo de desmame. Se eu reduzir tempo de desmame, eu tenho um paciente que vai ficar menos tempo submetido a ventilação e sedação, que são fator predisponentes para a fraqueza muscular adquirida na UTI. Então, se nós formos pensar de que ponto eu entender e escolher melhor meu modo ventilatório, muito possivelmente eu estou chegando a um desfecho final melhor para o meu paciente. E ainda, né, não vai haver a necessidade, então, de intervenção invasiva adicional, como introdução de sondas, balões ou catéteres esofágicos. Por que isso é um benefício do modo PAV Plus? Bom, como eu comentei com vocês, o equipamento ele consegue mensurar de maneira automática e ciclo a ciclo a mecânica respiratória desse paciente ventilado para ir gerar pressão em proporção ao esforço. O próximo modo que a gente vai comentar, ele é um modo que vai necessitar de uma ferramenta invasiva. Isso muito possivelmente pode agregar custos à ventilação desse paciente e ainda maior expertise da equipe para lidar com essas ferramentas, tá? Então essa seria uma das grandes 3 razões, ou as 3 principais razões para a justificativa de nós trabalharmos então com o modo de pressão assistida proporcional plus, ou PAV plus, ou PAV+, como vocês queiram mencionar. E vamos então para o próximo slide para discutir um pouco mais a ventilação assistida ajustada neuralmente, ou o modo NAVA. Esse modo ventilatório ele foi desenvolvido em 1999 no Canadá. E ele é muito similar ao modo ventilatório que nós comentamos anteriormente, que é o PAV. Por quê? Bom, porque eles trabalham com assistência pressórica baseada no esforço. Nós vimos que no PAV isso acontecia de uma maneira a qual se baseava no cálculo da mecânica respiratória. Agora, basicamente, nós vamos falar então do NAVA, vou assim chamar ele para ficar mais fácil a nossa discussão. Ele é um modo ventilatório, basicamente, que assiste a ventilação do paciente baseado no sinal eletromiográfico do diafragma. Isso é muito interessante, porque a ideia dos autores, quando criaram essa modalidade, foi a seguinte: basicamente, para que eu possa captar o sinal eletromiográfico do diafragma do paciente, vai ser inserido nesse paciente um catéter esofágico, similar ao que a gente vê nessa figura que foi adaptada para o capítulo. Esse catéter esofágico, ao final dele, ele tem 9 eletrodos. E esses 9 eletrodos vão captar, basicamente, o sinal eletromiográfico do diafragma desse paciente. Ou seja, quando despolarizar, para que comece a haver a contração do diafragma, para que eu tivesse alteração da pressão da via aérea, que normalmente os modos convencionais é aí que começa a detectar o esforço do paciente. Nesse modo, quando eu tenho a despolarização diafragmática, baseada através desse catéter que vai estar captando esse sinal eletromiográfico, o ventilador já consegue assistir o paciente. Então, os autores pensaram que essa seria a forma mais eficiente de minimizar, por exemplo, a sincronia dos pacientes em ventilação mecânica, uma vez que eu não preciso ter a total contração e curso diafragmático para negativação de pressão da via aérea para que aí o ventilador perceba isso. Bom, mas eu falei para vocês que ele também assiste em proporção. A grande pergunta é como que ele assiste em proporção? Bom, o NAVA, basicamente o ventilador vai assistir em proporção a cada milivolt avaliado através desse eletrodo. Então, quando houver a despolarização do diafragma, ele vai captar isso e aí vai assistir basicamente de acordo ou proporcionalmente a cada milivolt gerado. Então, como nós vimos,
Um dos benefícios lá descritos no PAV Plus era talvez não precisar trabalhar com catéteres ou sondas, algo que agora no NAVA se faz necessário, porque sem essa sonda eu não tenho a possibilidade de utilizar essa modalidade ventilatória. Para quem que está indicado, basicamente, a utilização dessa modalidade? Bom, está indicado para pacientes que apresentam drive ventilatório, obviamente, porque eu preciso ter um paciente que consiga interagir com o ventilador. Está indicado também para pacientes que podem estar apresentando assincronia no modo de pressão de suporte, ou PSV, como nós já comentamos, principalmente assincronias de disparo, né? Ou aquelas assincronias de disparo geradas por pacientes que estão realizando autopip. No próximo slide agora, vamos entender um pouco o funcionamento do NAVA, mas primeiramente vamos entender um pouco o funcionamento dos ventiladores que você aí está comumente habituado a utilizar. Muito possivelmente vocês trabalham com um modo de pressão de suporte, quando o paciente pode ter interação, e obviamente esse é o modo de saída da ventilação mecânica. Vamos entender como que esses ventiladores que você está acostumado a usar trabalham ou percebem o esforço do paciente e vamos realizar um comparativo de como o ventilador na modalidade NAVA percebe o esforço do paciente. Então, nós temos a nível do sistema nervoso central um centro controlador da respiração, que vai mandar uma informação através do nervo frênico para que haja a excitação diafragmática. Uma vez que eu tive a excitação diafragmática, eu vou ter a contração desse diafragma. E essa contração diafragmática vai ser responsável, então, por iniciar, por gerar a expansão pulmonar. E uma vez que eu gero a expansão pulmonar, eu altero a pressão na via aérea. Nesse momento, os ventiladores mecânicos tradicionais ou convencionais percebem o esforço ventilatório do paciente e é a partir desse momento que ele assiste à ventilação. Então, quando nós falamos de modos supostamente convencionais, que são os modos basicamente que nós também mais utilizamos na prática clínica, eles funcionariam dessa forma. Bom, os idealizadores do modo NAVA, eles entenderam que para eu melhorar essa relação paciente-ventilador, talvez eu pudesse interagir mais precocemente com o paciente. E de que forma isso acontece? Então vamos lá, mais uma vez. Eu tenho um sistema nervoso central, onde eu tenho um núcleo controlador da respiração. Eu mando a informação através do nervo frênico, o qual vai gerar uma excitação diafragmática, e é nesse exato momento que o NAVA entende que o paciente está iniciando o esforço ventilatório. Ou seja, eu não preciso ir até o passo final, ter um paciente que gere pressão na via aérea, porque eu já detectei a excitação diafragmática, mando essa informação para o ventilador, e o ventilador, a partir desse momento, começa a assistir proporcionalmente ao esforço do paciente. Então nós vimos que a idealização desse modo é muito interessante, porque eu consigo trabalhar com o melhor momento do paciente. A grande pergunta, e obviamente a gente deve comentar aqui, porque talvez você aí está se perguntando, esse modo tem um custo extra para ser utilizado? Sim. O NAVA, ele basicamente é um modo avançado, o qual não vem habilitado nos ventiladores mecânicos tradicionais. Nós necessitamos adquirir esse modo de maneira adicional e ainda assim você vai precisar também adquirir, como eu comentei anteriormente, a sonda esofágica de captação, sendo que essa sonda é de uso único e individual. Então, a partir daí, nós agregamos um custo para você trabalhar com essa modalidade ventilatória. E talvez a pergunta que você deve estar se fazendo, e se não está, deveria estar se fazendo nesse momento, é: eu tenho um custo agregado maior. A grande questão é: eu tenho um desfecho final melhor? Os meus pacientes saem antes do ventilador mecânico, eles ventilam melhor durante o processo ventilatório, eles morrem menos, eles ficam menos tempo internados na unidade de terapia intensiva. E é sobre isso que a gente vai falar muito na parte da evidência científica. Né? A definição do modo é extremamente interessante. Entretanto, na prática clínica, ele tem que se justificar através desses desfechos que nós comentamos previamente. Então é de grande importância que nós possamos discutir isso baseado, basicamente, no que os grandes estudos e ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, e ainda melhor, revisões sistemáticas com meta-análise, têm nos mostrado
sobre a utilização dessa modalidade ventilatória na prática clínica. No próximo slide, nós vamos conversar um pouco então sobre as diferenças entre a ventilação assistida proporcional e a ventilação assistida ajustada neuralmente, o PAV e o NAV. Antes de eu falar as principais diferenças, talvez seja interessante nós conversarmos sobre as suas similaridades, porque eles possuem muitas similaridades. Então, basicamente, os dois modos ventilatórios assistem em proporção ao esforço do paciente. Um avaliando a mecânica respiratória, outro avaliando a despolarização diafragmática. Ambos os modos não estabelecem controle sobre pressão, sobre fluxo, sobre volume ou sobre tempo ventilatório. Por que eles não estabelecem, nenhuma dessas 4 variáveis comumente estabelecidas nos modos predominantemente controlados? Porque eles entendem que o controle ele é gerado pelo paciente. Logo, como eu quero assistir em proporção ao esforço, esse comando deve ser do paciente. A gente vai aproveitar um pouco o próximo slide, ao qual nós vamos ter uma figura que vai demonstrar essa diferença em relação aos demais modos. Então nós temos aqui a pressão gerada pelo ventilador e o esforço gerado pelo paciente. E a gente vai compreender um pouco melhor. Por exemplo, eu posso ter modalidades como uma modalidade de volume controlado, onde essa relação é inversamente proporcional. E se nós compararmos isso, por exemplo, com o modo de pressão controlada, pressão de suporte SMV, isso independe. Por que que independe? Porque a pressão gerada pelo ventilador ela é constante. Eu não tenho a dependência do esforço do paciente. Ciclo a ciclo, o ventilador vai ciclar baseado na pressão que nós ajustamos no ventilador mecânico. E como o PAV e o NAVA são modos de assistência proporcional ao esforço do paciente, quanto maior for o esforço do paciente, a gente pode ver por essa curva ascendente, quanto maior é o esforço do paciente, maior, então, é a pressão gerada pelo ventilador mecânico. Bom, Luiz, mas tu comentou então que eles têm várias similaridades. Sim, nós falamos de todas elas. E qual é a grande diferença, A grande diferença a nível clínico e também a nível dos ensaios clínicos que foram demonstrando e comparando essas duas modalidades é que sim, o NAVA ele melhora muito mais a ciclagem do paciente, o disparo desse paciente em relação à ativação do ciclo a ciclo. Então, se nós tivéssemos que explicitar aqui nessa discussão a principal diferença apresentada na comparação do PAV e do NAVA, é que o NAVA apresenta uma melhor sincronia paciente-ventilador, tanto que esse é um dos principais desfechos apresentados nos estudos e são os melhores resultados encontrados pelo NAVA, estão associados à melhor sincronia paciente-ventilador. No próximo slide, nós vamos conversar um pouco então sobre a evidência científica tanto do modo PAV quanto do modo NAVA. Um estudo bem recente, realizado por grupo do Kataoka, ele realizou uma revisão sistemática baseado em 15 ensaios clínicos randomizados. E ele basicamente teve como objetivo avaliar os desfechos de estudos que utilizaram tanto o PAV quanto o NAVA na interação paciente-ventilador. E basicamente também objetivou, além de avaliar essa interação paciente-ventilador, avaliar o tempo de desmame, o tempo de ventilação mecânica e basicamente incluiu estudos, então, que avaliavam essas variáveis utilizando o modo PAV ou NAVA em comparação ao que é utilizado usualmente na prática clínica, que é o modo de pressão de suporte. A grande pergunta é, então, baseado na análise dessa revisão sistemática de 15 ensaios clínicos, houve superioridade clínica do modo PAV e do modo NAVA sobre o modo de pressão de suporte? Não. E o autor demonstrou que não há diferença entre eu utilizar PAV, NAVA ou PSV em relação aos desfechos sincronia, tempo de desmame e tempo de ventilação mecânica. Então nós estamos falando de duas modalidades avançadas que num estudo publicado em 2008, um estudo sério, complexo, demonstrou que não havia diferença. Bom, houve um segundo estudo, que é o estudo coordenado pelo Burns, que foi publicado também em 2018, só que esse estudo, diferentemente do anterior, ele é uma revisão sistemática com meta-análise.
E como nós sabemos, a meta-análise pode nos indicar favorecimento para a utilização de determinada terapêutica ou não favorecimento para a utilização de determinada terapêutica. E esse estudo, ele comparou diretamente, ou melhor, ele incluiu estudos que comparavam diretamente o modo PAV com o modo PSV. Então vamos lá, um modo tido como modo avançado versus um modo tido como modo convencional, comumente utilizado na prática clínica. E o que esses autores demonstraram? Eles basicamente demonstraram mais uma vez que não há diferença entre eu utilizar PAV ou pressão de suporte em relação a tempo de ventilação mecânica, tempo de desmame, incidência de traqueostomia e incidência de reintubação. Ou seja, esses primeiros dois estudos, ou melhor, esses primeiros dois estudos que eu comentei, mas que são dois estudos recentes, não têm demonstrado uma evidência ou uma superioridade dessas duas modalidades avançadas em relação ao modo pressão de suporte. Quando nós avaliamos diversos estudos publicados nos últimos 2 anos que avaliaram a utilização do modo NAVA na prática clínica, esses estudos confirmam um resultado que nós basicamente esperávamos, que é a melhora da sincronia paciente-ventilador. Bom, Luiz, por que nós esperávamos esse resultado? Sim, porque foi criada uma modalidade ventilatória onde eu capto o sinal eletromiográfico do diafragma para começar a interagir com o meu paciente. E esse é o melhor momento de captação de interação. Logo, se eu tenho um paciente com assincronia, isso justificaria a utilização do modo NAVA. Então esse estudo demonstrou isso. Quando nós olhamos diferentes estudos que avaliaram do ponto de vista clínico a utilização do NAVA, se viu que ele também é um modo que pode propiciar uma melhor sincronia naqueles pacientes que têm um esforço significativo a nível ventilatório, né? E talvez evitaria aí as sincronias relacionadas a disparo por eu proporcionar esse melhor suporte. Isso quando comparado ao modo de pressão de suporte. Então vamos retomar. Nós estamos dizendo basicamente que os últimos estudos publicados nos mostram que o benefício, a evidência científica dessas duas modalidades avançadas está basicamente em melhorar a sincronia. Bom, retomando e para a gente fechar a evidência, quando nós comparamos essas duas modalidades com a pressão de suporte, que é a modalidade utilizada clinicamente em grande parte dos locais, não tem evidência ainda na literatura de que a utilização do modo NAVA ou do modo PAV em comparação ao PSV reduza tempo de ventilação, tempo de desmame e tempo de internação. Ou seja, a minha evidência clara hoje a nível científico é melhora da sincronia. Para nós concluirmos, então, basicamente, os modos tradicionais que são utilizados em ventilação mecânica, como o modo de pressão de suporte, eles operam com sistemas fechados e simples, onde eu vou basicamente definir as variáveis dos ciclos ventilatórios, sendo a imposição desse modo rígida. Por que ela é rígida? Porque uma vez que eu seto as variáveis nesse modo ventilatório como no PSV, eu vou lá, ajusto a pressão de suporte, eu ajusto a FO2, eu ajusto a PIP, eu ajusto a sensibilidade, o meu paciente tem que se enquadrar a esse modo ventilatório. Ele deve se enquadrar, basicamente, às variáveis que eu ajustei do ventilador. Por isso, quando nós conversamos ou falamos de modo de pressão de suporte, é importante conhecer como que vocês podem realizar o melhor ajuste dessa modalidade a nível clínico para que basicamente eu consiga reduzir, então, essas taxas de má interação que nós chamamos de assincronia paciente-ventilador. E, obviamente, graças a esse avanço tecnológico, novos métodos aí estão sendo descritos nesse capítulo que a gente acabou de conversar agora, que permitem, então, que o ventilador se adapte e, basicamente, então, forneça o suporte ventilatório baseado nessa interação, no esforço do paciente. Talvez a grande pergunta para a gente concluir aqui é o que nós esperamos ainda desses modos, Já que muito possivelmente você trabalha com pressão de suporte, está aqui conhecendo essas duas modalidades ventilatórias tidas como avançadas. Realmente, a nível de pesquisa, e falando alguém que trabalha há alguns anos já com ventilação mecânica e que no meu pós-doutorado eu basicamente desenvolvi uma modalidade ventilatória avançada, o que nós esperamos é que os resultados clínicos sejam impactantes. Que a partir da utilização dessas modalidades
ventilatórias avançadas, eu possa diminuir o tempo de ventilação mecânica do paciente, eu possa diminuir o tempo de desmame desse indivíduo, eu possa diminuir taxa de traqueostomia, eu possa diminuir taxa de mortalidade, e aí sim, talvez, então, o melhor conhecimento ou um investimento maior a nível de equipamentos que apresentem essas modalidades ventilatórias se justifiquem, porque nós realmente estamos mudando desfechos tidos como duro que realmente impactam diretamente aí, no curso do paciente dentro da unidade de terapia intensiva. Agradeço vocês por terem assistido a videoaula e nós ficamos por aqui. Obrigado!